Esse título ele foi escolhido para a série por dois motivos. Há algum tempo eu havia sentido de Deus de compartilhar com a igreja algumas frases que Maria, mãe de Jesus, havia falado. Eu entendi o seguinte: poxa, se essas frases foram registradas nos evangelhos, é sinal de que Deus queria falar algo conosco. E eu achei importante também que falássemos sobre Maria no sentido de compreendermos quem ela é e quem ela não é, né? Porque tem muitos cristãos que de maneira equivocada desprezam, né, nem querem falar no assunto, né, fica com medo, se falar esse nome não pode, tal, está errado, né, está escrito na Bíblia, ele é a mãe de Jesus, e uma mulher que foi muito serva, uma mulher que, como vimos no domingo passado, ela produziu um salmo ao Senhor, uma jovem de 14 anos de idade, produziu um cântico ao Senhor digno de um salmo, né? Então isso deve ser louvado, isso deve ser admirado, não é mesmo? Por outro lado, existem também alguns irmãos, né, que já puxam para o outro lado, né, que acham que Maria, às vezes parece até que Maria é mais importante do que Jesus, e isso também está errado, né? Então eu achei muito importante que na igreja nós tratássemos desse assunto, para nós compreendermos de fato quem é Maria, né? Para nós termos o devido respeito, da mesma forma que nós temos respeito por Abraão, por Isaac, por Davi, por Moisés, por Sara, por Esté, né? Temos respeito por todos eles, precisamos ter o mesmo respeito, evidentemente, por Maria, né? Ela foi intitulada pela própria palavra bendita entre as mulheres. Então, entre todas as mulheres, a mais bendita é ela, sem sombra de dúvida, não dá para se negar, não. Bendita entre todas as mulheres, né? Só que precisamos ter cuidado para entender, ela é bem-aventurada entre as mulheres, né? Entre as mulheres. Ela não está acima de Jesus, ela não é a esposa de Deus, tá certo? Tem gente que chega ao exagero de dizer isso. Maria é a esposa de Deus. Não é, minha gente. Deus não tem esposa, não, e nem precisa ter. Deus é Espírito. Você pode repetir comigo? Deus é Espírito. Então, se ele é Espírito, ele não precisa de esposa, não. Tá bom? No céu, a gente não vai mais ter esposo, esposa, pai, mãe, filhos, não. Tá bom? No céu, essa pessoa com quem você é casado vai ser seu irmão. No céu, o seu pai e a sua mãe serão seus irmãos. No céu, os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos serão seus irmãos. Não vai haver outro título para nós, só irmãos, filhos de Deus e ponto. Tá bom? Então é muito importante nós percebermos isso. Mas também é interessante notarmos que o evangelista João, ele registrou um momento muito importante de interação entre Maria e Jesus, mas não só entre eles, né? Muitas outras pessoas estavam envolvidos nesse momento. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, tá certo? Quem aqui já é casado? Levanta a mão. Perderam a oportunidade de dar um glória a Deus bem alto. Vou perguntar de novo. Quem aqui é casado? Oh, aleluia, bom demais ser casado, né? Semana passada me convidaram para uma bênção numa célula. Eu cheguei, mas o que é essa bênção? Aí, não, é porque fulano e Beltrano casaram, vão casar e tal. E quando é o casamento? É amanhã. De jeito nenhum, pai, não vai ser só uma bênção, não. Nós vamos casar esses dois. Aí tinha um casal lá de reserva, né, que eu não sabia, me disseram, pastor, tem um casal aqui que casou essa semana, não acredito. Por que não me disseram isso antes? Não foi? Aí casamos dois também, numa célula só casei dois. Eita! Casar é bom demais, não é não? Casar é bom demais, não é não? Ô, glória! Bom é permanecer casado, bom não é casar, bom é permanecer casado. Ô, glória! Agora eu quero fazer uma pergunta, né? Outra pergunta. Quem aqui quer casar?
Eita! Ó, agora a gente vai fazer o seguinte, tá certo? Eu vou perguntar quem quer casar, e aí você dá um glória a Deus fazendo assim, ó. Ok? Pode ser? Quem quer casar? Isso. Que aí quando você faz assim, você tem a oportunidade de ver quem quer casar. E aí no final do culto, né, no final do culto, você, homem de Deus abençoado, que quer casar e ainda não encontrou aquela com quem você gostaria de casar, você dá uma olhada, aí você diz, eita, fulana, olha rapaz, eu não sabia que ela queria casar também, deixa eu me chegar ali como quem não quer nada, né? E aí no meio da pregação, eu chego e digo assim, ó, aí enquanto o pastor bebe água, você não quer almoçar comigo hoje? Hã? Tá certo? Ou melhor, não diga assim, não, você não quer, aí é um não certo, né? Você diz assim, eu gostaria de te convidar para almoçar comigo hoje. Eita Deus, aí vai aceitar ou não vai? Opa, nem que seja só pelo almoço, né? Mas pelo menos tem a oportunidade de conversar com o irmão, né? Ele pode, né, se bem que todo filho de Deus é lindo, né? Todo filho, mas ele pode não ser assim, ele pode ser assim um pouquinho desabonitado, né? Mal desenhado, quem sabe, né? Mas aí você conhece, nota, poxa, ele tem tão boa atitude, pastor, ele pode não ser bonito, mas ele é tão gentil, ele pode não ser bonito, mas pastor, o homem é tão cheiroso, que eu acho que eu vou dar uma chance para ele. Tá bom? Então, convide aí no final do culto, você convida para almoçar, tá bom? Porque na mensagem de hoje, queridos, nós falaremos sobre casamento, né? Eu creio que você já sabe qual é o dito de Maria que nós traremos aqui. São as bodas de Caná, né? Caná na Galileia. Está registrado aqui em João capítulo 2, de 1 a 11. Aí eu peço a você, pegue sua Bíblia, abra a sua Bíblia no Evangelho de João, tá bom? Pode ser sua Bíblia física ou pode ser sua Bíblia no aplicativo, tá certo? Mas abra no Evangelho de João, no capítulo 2, a partir do primeiro versículo, e acompanhe a leitura comigo. Acompanhe a leitura para ver se eu estou fiel aqui à leitura, tá bom? Pode ser que a sua versão diga algo diferente aqui, então você acompanha. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus, que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus, para purificações cerimoniais. Em cada pote, cabia entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais, encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse, agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. E eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse, todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Sabe, queridos, nós estamos falando aqui de um casamento, mas você vai perceber que aqui Jesus estava falando de outro casamento. Então presta bastante atenção que nessa mensagem de hoje você vai perceber não só o casamento de Caná da Galileia, como também o casamento de Jesus com a sua noiva. Quem é a noiva de Cristo? A igreja é a noiva de Cristo, tá certo? Repete comigo, eu
Não sou a noiva de Cristo, mas a igreja é. E eu sou membro da igreja. Então, quando Cristo casar com a igreja, repete aí, então quando Cristo casar com a igreja, eu vou junto. Aleluia. Aleluia. Tá certo? É por isso que é importante a gente estar nos cultos de celebração. Vai que Jesus volta e aí a pessoa está em casa assistindo série. Deus me livre, né? É brincadeira, viu, pessoal? Nós somos igreja não porque estamos aqui reunidos, mas porque nós somos irmãos, filhos de Deus, e nós nos reunimos aqui para glorificar a Deus. Então é muito importante que todo domingo a gente venha ao culto. Mas se Jesus voltar e por alguma razão você não estiver aqui, é claro que você vai também, tá bom? Amém? Então, queridos, Maria, ela vai até Jesus quando ela percebe algo estranho nesse casamento. Para que a gente compreenda melhor, é preciso contextualizar. Quem aqui já é casado, deve lembrar que quando você foi fazer seu casamento, no meu pelo menos foi assim, né? Eu e Tágila sentamos, e aí diz, amor, a gente vai convidar quem? Né? A sua família, só a minha família, minha mãe tem 9 irmãos, meu pai 14, cada um com 4 filhos, pelo menos, sem contar com aqueles que são casados e já têm filhos. Aí imagina aí, só família, quantos seriam? Na família da Tágila do mesmo jeito, seu Francisco tem vários irmãos, Dona Antônia vários irmãos, cada um com a sua esposa e com aproximadamente 3 a 4 filhos. Minha gente, se fosse chamar só os primos, já dava aí umas 300 pessoas. Aí a gente disse, não, mas a gente não tem orçamento para fazer um casamento para 300 pessoas. Aí fomos fazer a lista lá, né? Aí depois que a gente faz a lista, a gente começa o período de corte. Eita, corta Beltrano, corta Cicrano, tira esse aqui, tira esse outro, tira esse outro, tira esse outro, tira esse outro. Aí você já viu a quantidade de gente que ficou chateado com a gente porque não foi convidado para o casamento, né? Quem aqui casou, ainda hoje tem que pedir perdão um bocado de gente, não é? Teu casamento eu não pude ir, né? Recebi convite. Querido, me perdoa, porque não deu. Casamento é muito caro. É ou não é? Fazer festa de casamento não é caro? Não é caro? Não é? Vocês gastaram quanto no de vocês? Foi, né? Olha aí. Casamento é caro. Agora, outra dica que eu dou para vocês. Precisa necessariamente ser caro? Hoje não, né? Hoje a gente pode fazer um casamento numa célula, né? Eu já fiz casamento uma vez num arraial, né? A gente fazia os arraiéis, né? Pegava o período junino, aí o pessoal botou ali na rua um bocado de coisa, tinha bolo de milho, tinha pé de moleque e tal, o pessoal naquela festança, e um casal, né, que estava ali, pastor e tal, querido, mas vocês não casam por quê? Pastor, porque não tem dinheiro para casar. Aí disse, quem foi que disse que precisa de dinheiro para casar? Para casar a gente só precisa do marido, da mulher e de um pastor. Rapaz, eu estou aqui, vocês estão aqui, pastor, mas nem aliança tem. Alguém empresta uma aliança aqui para esse casal? E aí agora vocês querem casar ou não querem? Mas como, pastor, assim no meio mesmo, aproveita a decoração. Aproveita os docinhos que os irmãos aqui trouxeram, aproveita o bolo, e aí, bora? Rapaz, então bora. E aí fiz o casamento no meio da rua. No meio da rua. Então, sabe, no tempo de Jesus era diferente. A pessoa que ia fazer uma festa de casamento, ela tinha que se preparar para uma semana de festa. Né? Hoje tem uma moda, né? Eu quero casar e a paleta de cores do casamento vai ser tal. Né? E aí pede a todas as madrinhas, tem que ir com a roupa nessa cor, não pode destonar dessa cor. Os padrinhos têm que ir de gravata, tudo na mesma cor, né? Não é assim hoje? No tempo de Jesus, quem queria fazer isso, que bancasse. Na verdade, quem dava as roupas dos convidados, de todos os convidados, era o dono da festa. Eita! É o correto, né? Tu já casou, né? Então era assim que acontecia naquele tempo. Então, poxa, você imagina aí o casal, né,
convidou Jesus e Maria, provavelmente porque eram amigos, né? E aí eles fizeram diferente do que eu fiz, né? Eu fui lá, fiz a lista tudo organizado e tal. Não dá para conversar, chamar Beltrano nem Cicrano. Mas esse outro casal já pensava de outra maneira. Sabe aquele pessoal, não, vai dar certo. Sabe aquele pessoal que gosta de dizer, não, vai dar certo, vai dar certo. Pronto, esse casal era assim, não, vai dar certo. Então, pegaram lá o cerimonial, o casamento é para quantas pessoas? Para 100. Quem é que está lá? Ó, bota Jesus, Maria, né? E aí chama o Zezinho, o Francisquinho, né? Só que aí, no dia do casamento, alguém chegou e disse, ô, fulano, tem um detalhe. Jesus recebeu aí a visita de 12 discípulos. Aí disse, não, pai, tem nada não, vai dar certo. Chama os 12 também, né? Chama os 12. Né? Onde come um, come dois. Onde come dois, come quatro. Onde come quatro, come 8. Né? Então, chama os 12. Aí ele deve ter feito isso também com uma série de outros convidados. E aí um casamento que foi programado para 100, tinha 200. Só que o número de salgadinho que tinha na festa era para 100. Né? O número de vinho que tinha para o casamento era para 100. No meio da festa, acabou justamente o vinho. E aí Maria vai a Jesus e diz, eles não têm mais vinho. Me responda uma coisa com sinceridade. Maria deu alguma ordem para Jesus? Maria pelo menos pediu alguma coisa para Jesus? Pediu? Não pediu. Mas tem gente que pensa, né, vendo essa passagem aí, tudo que você pedir a Maria, ela intercede com Jesus e aí Jesus te dá. Está escrito isso aqui? Está escrito? Tá não, minha gente. Não tá não. Maria só disse para Jesus, acabou o vinho deles. Só isso. Quem foi que teve a iniciativa de transformar água em vinho? Foi Jesus. E ele teve essa iniciativa por ordem do Pai, porque Jesus não fazia absolutamente nada que não fosse a vontade do Pai. Amém? Então é um primeiro aspecto importante que a gente tem que entender. O nosso intercessor é Cristo e mais ninguém, tá bom? Só existe um intercessor e o intercessor é Cristo. E por que só ele é intercessor? Porque só ele é homem e Deus ao mesmo tempo e só ele entregou a vida dele no lugar da nossa vida. Então só ele é o nosso intercessor. E aí Jesus responde para Maria algo que daqui a pouquinho a gente vai dizer. É necessário que nós compreendamos, no entanto, o seguinte. Maria disse para Jesus, o vinho deles acabou. Vinho, queridos, representa alegria, representa celebração, representa suprimento. Alguém pensa em ir para uma festa de casamento, onde não vai ter o que comer nem o que beber? Alguém pensa, né? Seja sincero, quando alguém te convida para uma festa de casamento, você não fica tentado a não tomar café da manhã, não almoçar, não lanchar à tarde, para comer tudo quando chegar na festa? Não é assim? Eu lembro, graças a Deus, mudar essa dinâmica, mas antigamente, quando a gente ia para uma festa de casamento ou festa de 15 anos, que o pessoal dizia, a mesa dos doces está liberada, era a coisa mais horrorosa de se ver, não era? Todo mundo em cima da mesa, era gente puxando o saco aqui, empurrando salgadinho, salgado não, doce no saco. Tinha mulher enchendo a bolsa de docinho, era ou não era? Os homens com os bolsos do paletó tudo estufado, que tem doce. Não era assim, não era feio. Aí hoje o pessoal prepara umas caixinhas, né? Vai cumprimentar os convidados e dá para os convidados, cada convidado uma caixinha. Graças a Deus tiveram essa ideia, porque era muito feio, né? O que acontecia antigamente. Então, quando a gente pensa numa festa de casamento, a gente já imagina, vai ter muita comida, vai ter muita bebida. Mas nesse, correu o risco de, no meio da festa, não ter mais bebida. Faltar o vinho nas nossas vidas representam os nossos fracassos. Qual foi a área da sua vida onde você fracassou? Quando a gente fracassa em alguma coisa, a gente tem, assim, uma alegria indizível. Tem, ai, como eu estou feliz, eu fracassei. Alguém celebra fracasso? Não. Talvez não foi um fracasso, talvez foi um erro. Você cometeu um erro. Você errou. Né? Errou.
Comprou um carro novo. Aí disse, não, tenho que ungir o carro. E resolveu ungir os pneus do carro com óleo ungido. Errou. Aí o carro derrapou. Errou. Mas eu ungi o carro com óleo ungido, mas no pneu, meu irmão. Errou. E aí, poxa, cometi um erro. O pastor ainda disse que eu errei. Eu pensei que eu estava sendo tão espiritual, ungindo o pneu do carro com óleo ungido, né? Não, errou. As ofensas que nós fazemos a Deus ou fazemos aos nossos irmãos. Quem é que fica alegre, né? Às vezes a pessoa reage mal, né? Responde mal uma pessoa que ama, aí depois se toca, meu Deus, pisei na bola. Aí fica no coração uma alegria, oh glória, eu pisei na bola, eu tratei mal a pessoa que eu amo. Fica assim? Não fica. A pessoa sente mal, a pessoa sente que a alegria acabou. Às vezes a pessoa até começa a suar frio por causa do erro que cometeu, do fracasso que teve que suportar, né? Talvez sejam frustrações, algo que você deseja muito, mas ainda não aconteceu. E está demorando muito. E aí você está dizendo, meu Deus, a alegria da minha vida está se acabando. A minha alegria está indo embora. Porque já faz tempo que eu peço tal coisa a Deus e isso não acontece na minha vida. A minha alegria está indo embora. Talvez seja isso. Talvez seja um desânimo. Eu estou desanimado, eu não sei para que propósito eu estou na terra, eu não sei o que é que eu estou fazendo aqui, para que é mesmo que eu trabalho, para que é mesmo que eu estudo, eu não sei a que foi que eu vim, eu não sei nem porque eu ainda estou vivo, não sei porque é que Deus não me levou ainda. Deus me leva logo, Deus. Talvez você esteja dessa maneira, talvez o teu vinho acabou, mas Jesus sabe disso. Jesus entende que o vinho pode ter acabado na sua vida. Em que área da sua vida está faltando vinho? Reflete aí um pouquinho. Qual é a área da sua vida que está faltando vinho? Você está se sentindo só? Você está se sentindo sobrecarregado com alguma coisa? Né? Está sobrecarregado, tem muita coisa para resolver. Você, poxa, eu estou tão sobrecarregado. Está faltando alegria na minha vida, porque não dá nem tempo de eu pensar em alegria. Quando eu termino de fazer uma coisa, já tem 3 engatilhadas para fazer aqui também. Estou sobrecarregado. O medo te assombra, o medo da morte, o medo de enfermidade, o medo da violência, está te assombrando, isso está roubando a tua alegria. Ai meu Deus, como é que pode? É violência para tudo quanto é lado, a violência está cada vez mais perto de mim, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E aí a alegria está indo embora, isso está acontecendo com você? Né? Você está se achando um fracassado? Cometeu um erro, está se achando um fracassado? Está até com vergonha da esposa? Né? Ai meu Deus, eu acho que minha esposa nem me admira mais não, porque eu estou pisando na bola uma vez atrás da outra, eu sou um fracassado mesmo. Está acontecendo isso com você? Você está cansado de cometer os mesmos pecados, você já se comprometeu, olha eu me comprometo, nunca mais eu faço tal coisa, e 10 minutos depois está fazendo? Está se achando um fracassado? Está achando que não vai conseguir vencer o pecado? O que é que te assombra? O que é que te faz falta? Reflete aí sobre o que é que te faz falta. Já refletiu sobre o que é que te faz falta? Agora, querido, a gente vai fazer aquele ensaio de novo, tá certo? Porque eu tenho algo para te dizer. Em todas essas coisas, nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, que nos salvou. Aleluia! Glória a Deus. Aplauda ao Senhor bem forte. Bem forte. Lá no Campo Junco, eu contratei o Ricardo para quando chegar esse momento de dar glória a Deus, ele dá um glória a Deus bem alto para o restante acompanhar, tá certo? Aqui o responsável vai ser o David, tá bom? Acabei de te contratar, tá bom? Então, glória a Deus, dê um glória a Deus bem alto aí, David. Rapaz, gostei, né? O cara projeta, dê glória a Deus de novo aí. Aleluia. Olha, eu nem era para dar glória a Deus, o pessoal deu, está contratado. Agora você, todo domingo, eu quero você sentado aí, prestando atenção na palavra, né? E eu não vou mais fazer assim, é você que vai dar um glória a Deus, o pessoal vai acompanhar, ok? Combinado com todo mundo, contratado, assinado, beleza. Então deixa eu te dizer uma coisa. Quando Maria falou isso para Jesus, o vinho deles acabou. Jesus respondeu para ela, o que tenho eu contigo, mulher? A minha hora ainda não chegou.
Minha mãe, quando lia a Bíblia e se deparava com isso, às vezes uma vez ela chegou para mim: meu filho, me diga uma coisa, tem uma coisa aqui na Bíblia que eu não entendo. Né? Eu sei que Jesus é Deus, eu sei que Jesus é perfeito, que ele não tem pecado. Mas olha como é que Jesus tratou a mãe dele. Isso é desrespeito. Né? Quando eu era criança, né, às vezes a gente estava lá, né, com as demandas para a mamãe. E aí uma vez eu cheguei para a mamãe: mamãe, será que você pode fazer tal coisa para mim? Ela disse: o quê? Você pode fazer tal coisa? Ela: como é que é? Você pode fazer tal coisa? Eu já não estava mais entendendo o que foi que eu fiz de errado. Você pode fazer tal coisa? Ela disse: vocês são suas parceiras. Comigo você trata de senhora. Vocês também já escutaram isso. Alguém já descobriu o que é parceiro? Não? Mas a gente aprende isso, né? Não é você, não é senhora, né? É senhora. Então, como ela foi criada nesse meio, quando ela viu essa expressão, ela disse: meu Deus, Jesus está sendo desrespeitoso. Ainda está chamando a mãe dele de mulher, né? É uma prova de que Jesus era cearense, inclusive, viu? Jesus era cearense. Ele dizia: mulher, né? Jesus era cearense. Então, isso era uma força de expressão. Da mesma forma que a gente diz: todo mundo foi embora tal hora. Quer dizer que o mundo todinho foi embora? Não. Quer dizer que as pessoas que estavam naquele lugar foram embora tal hora. Talvez até tenham ficado alguns, mas a maior parte foi embora naquela hora. É o que a pessoa quer dizer. Né? Então, Jesus não estava desrespeitando Maria com essa expressão. Isso era uma expressão comum na época. Né? Era uma expressão comum. Ele diz: que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. E aí eu te faço uma pergunta: que hora é essa? Alguns entendem o seguinte: ainda não era chegada a hora dele realizar milagres, porque ele só poderia realizar milagres depois que ele fosse batizado. Será que é isso? Será que é isso? Eu creio que não. Daqui a pouquinho você vai perceber porque é que eu creio que não. Ele disse: ainda não é chegada a minha hora. Que hora é essa que não chegou? Sabe, queridos, tudo que Jesus fazia era em perfeita comunhão com o Pai. Perfeita comunhão com o Pai. Então, repito, Jesus não estava obedecendo a Maria quando transformou água em vinho. Ele estava obedecendo ao Pai. Quando ele diz: ainda não é chegada a minha hora, ele estava falando não daquele casamento, mas de outro casamento. Tá certo? Ele estava falando de outro casamento. Isso é muito comum nas histórias bíblicas. É muito comum. Se você for ver como foi que Deus dispôs as 12 tribos, quando elas caminhavam no deserto, se você tivesse um drone naquele tempo, você veria uma cruz. Se você for ver a descrição do tabernáculo, né, da disposição dos móveis no tabernáculo, se você olhar por cima, sabe o que é que você vai ver? A cruz. Da mesma forma, nessa história que o evangelista João está nos trazendo aqui, que ele está falando de um casamento, na verdade ele está falando da cruz. Ele está falando da cruz. E já já você vai perceber por quê. Sabe, querido, Jesus estava, na verdade, anunciando o que ele faria no futuro. Ele estava dizendo: ainda não é chegada a minha hora. Que hora é essa? A hora da cruz, a hora que ele derramaria o vinho novo, o vinho da nova e da eterna aliança, que é o sangue dele. Quer dizer que corria nas veias de Jesus vinho no lugar de sangue, era isso? Não, mas ele próprio diz, né? Ele próprio diz: o meu sangue é o vinho da nova e da eterna aliança. Então, através do sangue de Jesus, nós celebraríamos. Através do sangue de Jesus, nós nos alegraríamos, porque estaríamos livres do poder do pecado e da morte. Mas gostei do combinado, viu? Presta atenção, cara. Tu presta atenção. Fica ligado. Algumas pessoas às vezes dizem: o vinho que Jesus tomou, na verdade era um vinho sem álcool. Querido, eu preciso ser muito honesto com você a respeito disso. Naquele tempo não tinha tecnologia para isso.
todo vinho era alcoólico, todo ele tinha álcool. E o motivo é muito simples. Na própria casca da uva tem uma bactéria que vai fermentar o vinho, que vai fermentar o suco de uva. Então o que é que eles faziam? Eles pisavam o vinho, né? Aí você vê, ó, já ia junto com o suco, não só a bactéria da uva, mas ia também a frieira do cara que estava pisando. Ia junto, né? Então ia bactéria e fungo. Aí ele juntava aquele suco, colocava dentro de um odre. O que era o odre? Era um couro, né? Pegava um animal, tirava o couro dele, costurava aquele couro e botava aquele suco de uva dentro e tampava. Como o couro era novo, ele ia esticando, né? Quem aqui já foi do sertão sabe como é que o pessoal faz, mata o gado, aí estica o couro, né? Espichar o couro que eles chamam, pronto. Só que aquele couro não era espichado, ele era esticado com os gases decorrentes da fermentação do vinho, né? É por isso que não se coloca vinho novo em odre velho, porque o odre velho já está esticado. Se colocar vinho novo em odre velho, ele vai estourar, ele vai rachar e o vinho vai se perder. Então, vinho novo se coloca em odres novos, ok? Então, Jesus estava falando de vinho e aquele vinho era alcoólico. E aí eu quero fazer um rápido parêntese, né? É pecado beber álcool? É pecado? Não, não é pecado. Jesus bebeu vinho alcoólico. Ai, porque, pastor, é pecado, vinho não é pecado beber não, mas cerveja é pecado, né, pastor? Também não, minha gente, também não. Né? Se Jesus não tem estado ali na região da Galileia, se ele estivesse lá na região da Suméria, a bebida que estaria lá não era vinho não, seria cerveja. Só que a cerveja da Suméria não é igual a que a gente conhece hoje não, ia parecer mais com uma sopa, né? Cheia de pedaços de trigo, né? Uma sopa meio feiosa, mas alcoólica. Então a questão não é o teor alcoólico, a questão é beber para não se embriagar. Aqui na nossa igreja, nós temos uma orientação, tá bom? Uma orientação. E a nossa orientação é, não beba. Pastor, mas não é pecado beber. Concordo, não é pecado beber. Mas a orientação que a gente dá é, não beba. Porque pode ser que você não consiga ficar só em um copo. Pode ser que um copo puxe uma garrafa puxa uma caixa, e uma caixa puxa a destruição do teu casamento. É por isso que a gente pede, não beba. Né? Não beba. Outro motivo para não beber, talvez você esteja utilizando legitimamente a sua liberdade. Pastor, não é pecado beber, eu vou tomar uma taça de vinho aqui e pronto. Tudo bem, não é pecado não, não é não. Mas aí, o que é que acontece? Alguém viu você bebendo e disse, o irmão fulano bebe, eu também posso beber. Só que o irmão fulano consegue, ele tem domínio próprio para beber uma taça de vinho e parar. Já o outro que viu, não tem. Então, nós temos essa orientação para toda a igreja. No caso de líderes, já não é uma orientação não, viu? No caso de líderes, aí realmente a gente pede à pessoa que reflita, querido, olha, eu vejo que você gosta de apreciar vinhos e tal, e não tem pecado nisso, não tem pecado realmente, não tem pecado, né? Não se sinta pesado se você toma uma taça de vinho, de jeito nenhum, né? Agora, como você está se colocando para ser líder, né? O líder, uma das principais funções dele é inspirar os outros. Então, poxa, vamos imaginar que você está cuidando de uma série de pessoas e você ainda não sabe que um deles é alcoólatra. E aí você, no uso da sua liberdade como líder, está tomando um vinho. Mas aquela pessoa que você está cuidando, que está ali lutando para não ser mais escravizado pelo álcool, aí você vai estar tomando álcool perto dele. E aí ele vai se sentir tentado a beber também. Só que você consegue ficar numa taça, ele não consegue parar depois da primeira taça. Então, por amor a ele, não beba. Né? Não consigo não, pastor. Não, eu tenho que tomar meu vinhozinho. Tá certo, querido, tem problema nenhum. Deus te abençoe e continue te amando. Mas você não vai poder ser líder. Não vai poder ser líder. Todo mundo é obrigado a ser líder? Não. A pessoa pode escolher, não quero. Eu quero servir de outra maneira. Eu não abro mão do meu vinhozinho final de semana de jeito nenhum, nem se Jesus voltar e me pedir.
Aí eu vou te dizer, entrega a tua vida a Jesus, porque o negócio está grave, né? Nem se Jesus pedir, está grave. Agora, só porque o pastor pediu, eu vou deixar de tomar vinho? Não. Use sua liberdade, o seu compromisso é com a palavra. Agora, se você deseja liderar, aí eu preciso ser muito sincero com você, não vai dar. Não vai dar. Né? Não vai dar. Imagina a quantidade de gente aí que se sentiria livre para tomar uma, se me visse postando na internet, tomando uma garrafa de vinho. Imagina aí. Imagina. A gente leva isso tão de forma radical que nem bombom com licor a gente come. Né? Ah, esse bombom aqui tem licor. Não vamos comer esse bombom não. Né? A gente procura ser bem firme com relação a isso. Não porque a gente tem alguma dificuldade. Eu nunca tive dificuldade nessa área, não. Né? Nunca tive dificuldade. Mas eu posso conviver com alguém que tem. Tá bom? Mas, por favor, não quero ninguém aqui olhando para outro crente dizendo, fulano de tal está tomando vinho, está em pecado, vai para o inferno. Pelo amor de Deus, não diga um negócio desse, não. Tá bom? Não diga isso, não. Agora, se é um líder, aí você já sabe. Se ele é um líder, aí você chegou, meu amado, meu querido, I love you, but eu tenho que te dizer uma coisa. Né? O pastor falou lá no culto que, como você é líder, você fez uma escolha, né? E a sua escolha foi se abster do vinho. Né? Amém? E, glória a Deus. Aleluia. Não diz não, viu? Estou brincando, pessoal. Então, queridos, talvez você ache que o socorro de Deus está demorando. Né? Mas é preciso lembrar que o vinho, quando ele é colocado no odre, ele leva tempo para ser fermentado. O que é o processo de fermentação? No processo de fermentação, aquelas bactérias e aquela frieira do pé do cara que pisou, elas vão trabalhar nos açúcares do suco de uva e vão transformar aqueles açúcares em uma série de outros elementos, em uma série de outros compostos. Entre os compostos que são produzidos está o álcool, entre os compostos, mas também alguns compostos aromáticos, né? Se você for cheirar o suco de uva, você vai ver que o suco de uva não tem tanto cheiro. Mas se você for cheirar o vinho daquele suco de uva, tem um perfume, né? Tem um perfume. Tem pessoas que são mais, né? Não sei de onde é que eles encontram aquilo não, mas eles chegam, esse vinho tem notas de café. Eu disse, botaram o café no vinho? Não, são notas de café. Eu, inclusive, estou notando aqui que esse café foi produzido nas fezes do macaco não sei qual. Misericórdia, né? Eu respeito, mas pelo menos café, quando eu tomo café, eu só consigo distinguir se ele é amargo ou se não é. Então, o vinho, quando ele é fermentado, ele é decomposto. Talvez o vinho de Deus esteja demorando na sua vida, porque ele está caprichando na fermentação desse vinho. Você é a uva, você é o suco de uva, mas Deus quer produzir em você um vinho novo, um vinho superior. E para isso ele vai ter que te fermentar, e a fermentação é decomposição. Tá certo? A fermentação é uma decomposição. Nós temos uma palavra diferente para falar dessa decomposição do crente. Qual é a palavra que a gente usa para isso? Arrependimento. Arrependimento é metanoia, mudar de mentalidade. Então, ter uma mentalidade nova é decompor as verdades que nós temos para produzir algo novo. Então a gente abre mão de verdades que a gente tem, crendo que após essa fermentação, essa decomposição, nós receberemos algo melhor. Deus fez isso com José no Egito. Deus disse a José, olha, deixa eu te dizer uma coisa, os teus irmãos vão se curvar diante de ti. Deixa eu te dizer outra, até o teu pai e a tua mãe se curvarão diante de ti. Tadinho do bichinho, foi dizer para os irmãos ficarem enciumados com ele, jogaram ele num poço, venderam ele para o Egito. Do Egito ele foi vendido para Potifar. Na casa de Potifar ele foi acusado injustamente, foi levado para a cadeia. Na cadeia ele foi esquecido. Na cadeia ele se comprometeu com 2 homens grandes lá do faraó e os 2 esqueceram dele. José passou muito tempo esperando que a promessa de Deus se cumprisse na vida dele. Aí eu te faço uma pergunta, a promessa de Deus se cumpriu na vida de José? Cumpriu.
E foi de uma hora para outra. Não foi assim? Então deixa eu te dizer uma coisa, existe para Deus dois tempos. O tempo Cronos, que é esse aqui que está dizendo que eu preciso me apressar. E tem outro chamado Kairos. Kairos é o tempo oportuno. Sabe quando você está esperando há muito tempo algo e finalmente aquilo acontece? Parece que todo o tempo de espera foi pouco. Diante da satisfação que você está tendo daquilo que recebeu. Não é assim? Então deixa eu te dizer uma coisa, para de olhar para o tempo que ainda não chegou. Olha para o tempo oportuno, olha para o tempo Kairos, né? Olha para o tempo Kairos, te imagina no tempo Kairos, para que o tempo Cronos não te massacre, para que o tempo Cronos não roube os teus sonhos. Não sei se você sabe, mas na mitologia grega, Cronos era um titã, né, que comia os seus filhos, né? Na medida do que ele tinha filhos, ele ia comendo os filhos, né? Então, é por isso que a gente usa Cronos, para esse tempo que não volta, né? Uma vez que o tempo passou, já era, você não tem mais o que fazer, morreu aquele tempo passado, agora você só tem um tempo futuro, por isso que nós chamamos de Cronos. Então, queridos, é importante notar que todo o tempo de espera que Deus nos permite viver é para aperfeiçoar, é para que nós estejamos mais preparados para o melhor dele. Presta atenção, cara. Eu quero te falar também, querido, sobre as bênçãos da obediência. Quando Deus nos orienta a obedecer, não é um ato de egoísmo, tá bom? Da parte dele, mas de pura generosidade. Foi Deus que criou as leis que regem o universo. Todo mundo concorda com isso? Foi Ele que criou as leis. Mas para aqueles que o amam, Ele fez o seguinte, ó. Eu criei as leis, tem um bocado de gente aí que não conhece as leis, mas como você me ama, eu vou te contar um segredo. Ó, se você agir assim, 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 tua vida vai ser uma bênção. Mas se você agir assim, 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 tua vida vai ser uma maldição. Escolha, portanto, a bênção. Foi o que Deus fez conosco. Quando Ele nos dá os mandamentos, não é porque Ele diz, eu estou achando esse povo aí muito satisfeito, estão muito felizes. Estou incomodado com a felicidade desse povo. Deixa eu dar uma lei aqui para eles. Tem gente que imagina Deus assim, mas Ele não é assim. Quando Ele nos traz a lei, é porque Ele quer que tudo vá bem na nossa vida. Só que o homem estava tão corrompido com o pecado, o homem estava tão envolvido com ele mesmo, que a lei que Deus deu ao homem para que da lei ele obtivesse bênção, na verdade, só proporcionou ao homem a possibilidade de perceber que ele não conseguia cumprir a lei. E aí aquilo que foi dado ao homem para que gerasse vida no homem, na verdade, provocou morte. O homem se entristeceu com aquilo. Ainda que eu me esforce para cumprir essa lei, eu nunca vou conseguir. É difícil demais cumprir essa lei. E aí eu preciso novamente fazer um parêntese aqui com você. É difícil obedecer a Deus, queridos, porque o nosso ego teima em querer saber mais do que Deus. É o mesmo pecado de Adão. Deus falou para Adão, não coma da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas o homem quis conhecer o bem e o mal. E achou que conheceria o bem e o mal através da fruta. Mas não é através da fruta que nós conhecemos o bem e do mal. Nós conhecemos o bem e o mal tendo comunhão com Deus, obedecendo a Ele. Sabe, queridos, se alguém algum dia chegar para mim, né, com um moldezinho de maconha, né, chegar a esfregar no meu nariz, sente aí o cheiro desse chá, né, eu vou dizer, rapaz, nunca senti esse cheiro não, o que é isso aí? Eu não sei. Acaba de me apresentar cocaína, pode me apresentar cocaína e tal, não vou saber a diferença de um para o outro, né? Eu fico até com medo, às vezes eu vou viajar, é sério, eu vou viajar, aí a gente toma creatina, né? Quem aqui toma creatina também, né? Poxa, aí eu digo, meu Deus, e tem aqueles programas da televisão que o pessoal abre a bagagem da gente,
E se o pessoal abrir minha bagagem, ver esse pozinho branco aí, meu Deus do céu, Deus me livre, aí vou atrasar a minha viagem. É sério, às vezes eu fico com receio, porque eu não sei a diferença. Eu não sei como é que é. Sabe, queridos, então eu estou falando isso aqui para que você entenda que a lei foi dada ao homem para que o homem pudesse perceber, poxa, eu estou fazendo isso aqui, mas Deus está dizendo que é errado. Então, como Ele está dizendo que é errado, eu vou deixar de fazer. Mas, normalmente, o que é que a gente quer? A gente quer saber por que está errado. Mas por que está errado? Por que eu não posso fazer? Qual é o mal em fazer tal coisa? Não é o que a gente faz? É isso que a gente faz. Então, aquilo que nos foi dado para gerar vida em nós, na verdade, causou morte. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, realizou algo que daqui a pouquinho a gente vai falar. Eu quero te lembrar que no céu não haverá pecado. No céu, todos nós obedeceremos a Deus de bom grado. O nosso ego não terá mais nenhum poder no céu, porque nós não seremos mais governados pelo nosso ego. Nós seremos governados pelo nosso espírito, que tem plena comunhão com o Espírito Santo de Deus. Mas aí eu te pergunto, é preciso esperar o céu? Quem aqui é templo e habitação do Espírito Santo de Deus? Então tudo que é necessário para que você obedeça já está aí. Isso. Maria disse para os serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. É isso que Maria está dizendo, que muita gente não escuta, né? Escuta Maria mandando Jesus fazer as coisas, mas não lembra que de fato Maria falou foi aos serviçais e não a Jesus. Maria deu uma ordem aos serviçais e não a Jesus. A Jesus ela simplesmente disse o vinho deles acabaram. Mas aos serviçais ela deu uma ordem. Qual foi a ordem que ela deu aos serviçais? Façam tudo o que ele lhes mandar. Isso é para a gente. Isso a gente tem que tomar também. Façam tudo o que Jesus lhes mandar. Façamos tudo o que Jesus nos mandar. Porque o desejo de Jesus para nós é que tudo vá bem na nossa vida. O desejo de Jesus para nós é que os fracassos não nos causem mais dor. Ele não está dizendo que a gente não vai mais ter fracasso. Pelo contrário, a Bíblia diz, olha, nesse mundo vocês terão aflições. Porém, tenham ânimo, eu já venci o mundo. Afinal, em todas as coisas, nós já somos mais do que vencedores. Amém. Nós já somos mais do que vencedores. Então a gente tem motivo para se alegrar, apesar dos fracassos, apesar dos erros, apesar do pecado, apesar das dificuldades, apesar das perdas, apesar das saudades, apesar das frustrações, nós temos motivos para nos alegrarmos. Nós somos filhos de Deus e Ele já venceu o mundo. Amém? E é interessante que quando ela disse aos serviçais, façam tudo o que Ele lhes mandar, Jesus deu uma ordem aos serviçais. Façam o seguinte, encham aquelas talhas de água. E aí eu te pergunto, eu te falei que vinho se coloca em odre. Por que foi que Jesus mandou colocar em talhas? As talhas, queridos, eram potes feitos de pedra. E sabe por que eles eram feitos de pedra? Porque os judeus, na mentalidade deles, eles imaginavam o seguinte, não, tem que ser pote de pedra, porque se for pote de barro, vamos imaginar que a pessoa que amassou o barro tivesse leprosa, então o barro vai estar impuro também. E aí se eu colocar água num pote que está impuro, quando eu descer na água, em vez de sair puro, eu vou sair impuro. Cabeça dos judeus daquela época, né? Então eles diziam, não, a gente precisa fazer potes cerimoniais, a gente precisa fazer de pedra, porque a pedra foi feita por Deus e o papel do homem é só tirar as lascas, né? Então a gente vai poder verter água na pedra e não tem o risco da pedra ser impura. Cabeça de judeu. Só que Jesus percebeu que ali haviam 6 talhas. Sempre que a Bíblia usa um número, querido, ela quer dizer alguma coisa, tá bom? 144, né? Tem gente, pastor, teve um TJ que apareceu lá em casa, me falou do 144, e agora? 144, querido, é um valor simbólico, não é um valor literal, tá bom? É simbólico. Da mesma forma, Jesus, naquele momento, mandou que eles vertessem água em 6 talhas. Qual era a finalidade das talhas? Era produzir vinho?
Não. Qual era a finalidade das talhas? Banhos cerimoniais de purificação. Sabe, queridos, a água que foi colocada naquelas talhas, na verdade, estavam falando da lei. A finalidade da lei era levar o povo a viver uma vida santa, a viver uma vida pura, mas a lei não conseguiu produzir isso. Né? Eu lembro, antes de conhecer Jesus, chegava sexta-feira, aí eu ligava para o meu irmão, Fabrício, rapaz, bota aí uma boêmia na geladeira, eu estou chegando em casa aí, quero tomar uma gelada contigo. Qual era o propósito? Era dar uma relaxada, né? Era relaxar, esse era o propósito que tinha na época. Hoje eu não bebo mais de jeito nenhum, né? Mas na época era assim. Agora eu te pergunto, se eu ligasse para ele, ei Fabrício, bota aí 2 litros d'água no congelador, que eu estou chegando, quero dar uma relaxada. A água relaxa? Não. A água não produz aquilo que o vinho produz. Então Jesus mandou colocar aquelas águas nas talhas. E aí vem o número, 6 talhas. Número 6 quer dizer o quê? Quer dizer o quê, número 6? Deus criou o mundo em 6 dias. Em que dia ele criou o homem? No 6º dia. 6 quer dizer homem. Tem aquele outro número que o pessoal não gosta, 666, né? 666. Lá está escrito, é número de homem. Né? Está escrito, é número de homem. O número de Deus normalmente é 7, é o número da perfeição. Né? É o número da perfeição. Mas 6 é o número da imperfeição. Então Jesus estava falando que aquela água seria vertida nos homens, mas ainda assim era só água. E Jesus realizou um milagre, ele transformou aquilo que era água em vinho. O que é que se esperava do vinho? Celebração, alegria. Então, queridos, Jesus estava dizendo, olha, eu derramei a lei sobre os homens, mas a lei não produziu alegria nos homens. Mas agora eu transformarei essa água, essa lei, em vinho. O vinho que representa o sangue da nova e da eterna aliança. Aleluia. O vinho da nova e da eterna aliança foi derramado ali. Então ele transformou aquilo que não conseguia produzir obediência, ele transformou naquilo que certamente produz obediência. Porque eu tenho algo muito importante a te falar, querido, muito importante a te falar, fundamental isso que eu tenho para te falar. Nenhum de nós foi capaz de obedecer a Deus e nem é capaz de obedecer a Deus na sua plenitude. Nenhum de nós. Ainda que a gente se esforce, a gente nunca vai conseguir chegar nesse estágio de plena obediência. Mas houve um que conseguiu chegar nesse estágio. Jesus Cristo. E ele fez isso na cruz. Foi na cruz que ele obedeceu a Deus. Na cruz ele tornou pleno aquilo. Ele inclusive diz: tetelestai, está consumado. E tem muita gente que pensa que ele disse assim: está consumado, pronto, agora eu posso morrer. Não, querido, está consumado o que ele veio fazer na terra. Foi isso que se consumou. Eu vim ao mundo para dar a minha vida pelo mundo. Está consumado. Eu obedeci ao Pai em tudo. E para que Cristo obedeceu ao Pai em tudo? Para que ele obedeceu ao Pai em tudo? Aqui em Deuteronômio 11, 26, 29, nós lemos: prestem atenção, hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje estou lhes dando. Mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhes ordeno, para seguirem deuses desconhecidos. Quando o Senhor, seu Deus, os tiver levado para a terra da qual vão tomar posse, vocês terão que proclamar a bênção no monte Gerizim e a maldição no monte Ebal. Sabe, queridos, Deus estava ordenando ao povo que não esquecesse dessa ordem. Para que tudo vá bem na vida de vocês, vocês precisam
obedecer. Então Cristo foi à cruz no nosso lugar e ele obedeceu na plenitude. E para que ele obedeceu? Sabe, queridos, naquele momento da cruz, todos os nossos pecados foram lançados sobre Jesus, todos, do passado, do presente e do futuro. Toda incredulidade que você já teve, todo mau comportamento, todo mau pensamento, todo pecado que você já teve, foi lançado sobre Jesus, embora ele nunca tenha pecado. Então alguém que nunca pecou, pagou pelo pecado daquele que vivia a pecar, porque não podia fazer outra coisa a não ser pecar, porque a identidade dele era pecado. Mas deixa eu te dizer uma coisa importante. Jesus não morreu para que nós pudéssemos fazer impunemente tudo o que desejamos. Não foi para isso que ele morreu. Não foi para que a gente continue pecando e diga, se eu pecar, eu posso pedir perdão a Deus, ele vai me perdoar. Isso é verdade? É verdade? É verdade. Se você pedir perdão a Deus 70 vezes 7, 70 vezes 7, ele vai te perdoar. Mas ele diz aqui em João 14, 15 a 18, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode conhecê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês, e ele estará com vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Aleluia. Depois eu vou aumentar também o repertório do irmão, né? Ele só está dizendo glória a Deus, mas ele pode dizer aleluia, é verdade, né? Fala Deus, tá bom? Vai aumentando aí o repertório, tá bom? Amém? Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Ele guardou o melhor até agora. Naquele casamento, o cerimonial do casamento ficou, né, estupefato naquele momento, porque ele sempre viu nos casamentos as pessoas servirem o vinho inferior, ou melhor, servir o vinho superior no início da festa, e no final da festa, o vinho inferior, né? Então no início da festa ele colocava lá a garrafa de vinho, Cabernet Sauvignon, né? Vinho argentino, esse outro aqui é italiano, né? E aí ia servindo para o pessoal. Depois que o pessoal estava bem chapado, aí ele pegava o São Brás, o sangue de boi, né? Aqueles vinhos de 5 litros, doce até onde não presta mais, o pessoal ainda bota mais açúcar, né? Aí servia o vinho inferior nas outras festas. Mas aquele cerimonial ficou admirado com aqueles noivos. Eles disseram, todo mundo serve o vinho superior no início e o inferior no final, mas vocês fizeram o contrário. O primeiro vinho de vocês já era muito bom, mas vocês serviram um vinho melhor ainda no final da festa. Isso nunca aconteceu. Sabe, queridos, é assim que acontece com Deus. É assim que acontece conosco quando nós permitimos que Deus fermente a nós que somos a uva dele. É isso que acontece. Nós somos fermentados para darmos um fruto melhor, um fruto que produza sabedoria, um fruto que produza obediência. Mas deixa eu te dizer algo fundamental aqui. Jesus atraiu sobre si os nossos pecados, ok? Todo mundo já entendeu isso. Mas tem algo que nem todo mundo entendeu. 2 Coríntios 5, 21. Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Não dê glória a Deus ainda não, que você não entendeu. Presta atenção, presta atenção. Ele se fez pecado por nós. Todo mundo concorda? Todo mundo concorda? Alguém tem alguma dúvida disso? Jesus se fez pecado por nós? Ninguém tem dúvida disso. Está tudo bem. Mas ele tinha pecado? Não. Ele não tinha pecado. Mas ele assumiu o nosso pecado e pagou o preço pelo nosso pecado. O salário do pecado é a morte. Jesus morreu na cruz. Ele morreu na cruz. Ele foi ferido do lado para que se atestasse que ele estava morto. Tá bom? Porque os judeus disseram, olha, é bom apressar a morte aí desse pessoal, porque está chegando o pôr do sol, e a gente precisa ir embora, senão a gente vai ficar impuro, né? Aí os soldados romanos foram com um porrete para quebrar as pernas dos crucificados, e assim apressar a morte, né? Mas alguém na hora lá disse, peraí, esse aí não quebra as pernas dele não, eu acho que ele já morreu, né? Vamos ver aqui se ele já morreu. Aí pegaram aqui uma lança,
furaram Jesus do lado, né? E do lado verteu água e sangue. Alguém está lembrando o que é que foi colocado nas talhas? E o que foi produzido? Foi colocado água, foi produzido vinho, que representa sangue. Então furaram Jesus do lado, verteu água e sangue. Jesus estava morto, ele pagou o preço pelo nosso pecado. E para quê? O que foi que ele produziu com isso? Eu te pergunto, nós obedecemos plenamente? Ninguém. Mas ele obedeceu. Ele assumiu o nosso pecado e pagou o preço pelo nosso pecado. Sabe para quê? Para que ele pudesse carimbar em nós a obediência dele. Agora sim você podia ter dado um glória a Deus, um aleluia bem alto. Eu vou até dizer de novo, porque merece, minha gente, merece. Sabe? Ele foi à cruz, ele assumiu o nosso pecado. E lá na cruz, ele carimbou a obediência dele em todos nós que cremos em Jesus Cristo. Gostei disso. Você está autorizado a fazer outras vezes. O rapaz do teclado também. Eu acho que de agora em diante eu vou querer um baterista e um tecladista para pregar junto comigo. Pode ser? Vocês vão jejuar no domingo. Tudo bem, Leozinho? Que bênção. São muito obedientes. Então, queridos, ele guardou o melhor até agora. Ele obedeceu para imputar a nós a obediência dele. Então talvez você diga, pastor, não sou ninguém, eu não obedeço a Deus, eu sou um fracasso. É verdade, querido, nós somos um fracasso. Nós somos um fracasso. Mas ele na cruz, pela obediência dele, pelo amor que ele teve a Deus, ele nos tornou filhos de Deus. Pela obediência dele, pelo amor que ele teve a Deus, ele nos tornou justiça de Deus. Nós fomos justificados, nós fomos sarados, nós fomos curados pelas chagas de Jesus Cristo. Ele assumiu as nossas enfermidades, ele assumiu as nossas dores, para que nós possamos assumir a alegria dele. Tem muitas pessoas, inclusive, que se dizem cristãos, que ainda continuam obedecendo a lei do sábado, não entenderam nada. O nosso sábado é Cristo, não é mais um dia da semana não, queridos. O nosso sábado é Cristo, Ele é o nosso sábado, Ele é o nosso descanso. Só nele nós podemos descansar. E a gente descansa da seguinte forma: poxa, pisei na bola, mas eu entreguei minha vida a Jesus. Eu vou pedir perdão a Deus. Eu sei que Ele me aceita. Eu sei que Ele continua me amando. Eu sei que se nesse exato momento eu morrer, eu vou para o céu. Você tem essa certeza? Ou você continua com aquela mentalidade antiga, achando que o que te leva para o céu é o teu merecimento? Querido, no céu tem gente boa e tem gente má. Sabia disso? Ai, pastor, você está me escandalizando. Pois é. É só você ler, tem outra história de outro casamento, né? De outro casamento, que o dono da festa convidou os seus amigos para o casamento. E os amigos disseram, rapaz, não posso ir não, porque eu tenho ali que ver um gado que eu comprei. Aí o outro disse, eu não posso não, porque eu estou muito cheio de trabalho para realizar. Os amigos não foram para o casamento. E o dono da festa disse, não, peraí, eu já comprei a comida, eu já comprei a bebida, vai ter a festa. E ele chegou para os servos e disse, vão aí aos valados e às ruas, às vielas, e botem todo mundo para dentro da minha festa. Vai ter a festa. E naquela festa, está lá escrito na Bíblia, entrou gente boa e gente má. Sabe o que é que nos leva à eternidade, queridos? É crer naquilo que Cristo realizou na cruz no nosso lugar. Nós temos que obedecer a Deus não para recebermos salvação. Nós temos que obedecer a Deus porque nós somos nova criatura. Nós temos que obedecer a Deus porque a nossa natureza foi mudada. Nós não temos mais uma natureza pecaminosa. A nossa natureza agora é a natureza de Cristo, é a natureza do Espírito Santo. E a palavra de Deus é muito clara quando nos diz, João 14, 15, 18, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E tem muita gente que entende da seguinte forma, se vocês me amarem, obedeçam os meus mandamentos. Não é isso que ele está dizendo não, querido. Ele está dizendo o seguinte, vocês me amam, consequentemente, naturalmente, vocês obedecerão os meus mandamentos. É isso que ele está dizendo. Ele não está nos impondo uma condição.
Ele está dizendo para nós: ei, vocês são nova criatura, vocês não precisam mais ter medo, vocês não precisam mais estar passando a perna uns nos outros para conseguir o que vocês precisam. O Pai sabe que vocês necessitam dessas coisas. Mateus 6,33, priorizem o quê? O reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Oh glória, aleluia, aleluia. Para finalizarmos, queridos, Cristo obedeceu para a nossa salvação, mas temos que obedecer para que tudo vá bem conosco aqui na terra e para que possamos acumular tesouros nos céus. Quem aqui quer acumular tesouros nos céus? Fique de pé então.